Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Competência e Empregabilidade. Eu sou o professor Sidney, gestor da área de carreiras e egresso do Centro Universitário. Todas as segundas-feiras nós estamos aqui ao vivo na TV Profissões e STVs, e você pode ver esse programa lá no Facebook da Escola Superior de Educação, no YouTube. De repente, esse programa você não conseguiu ver até o final, quer rever, quer indicar para algum outro amigo, para um profissional da área, enfim. Esse programa vai estar disponível lá, Competência e Empregabilidade. Na verdade, nós temos vários temas para falar sobre a questão da empregabilidade. Trabalhar temas, entender a situação, percepção, mercado, habilidade e competência são temas que a gente vem desenvolvendo nesses 2 anos, de fato, para quê? Para entregar ao mercado um profissional com mais qualificação, entregar para o mercado a logística reversa do que a gente tem feito nesses 2 últimos anos. O que é entender, estar presente lá nas empresas de RH, com o setor público e privado, e dizer para o mercado, de fato, a instituição tem a preocupação na formação, mas na formação teórica, na formação prática. E a prática se desenvolve dentro do estágio supervisionado e tem a supervisão do estágio não obrigatório, que vem crescendo muito. A questão do estágio não obrigatório, você cumpriu a obrigatoriedade, mas muitos profissionais estão buscando, através de outras áreas de atuação, outras áreas de formação, para se desenvolver enquanto carreira. Mas isso é importante porque o que a gente tem analisado com grandes segmentos, grandes setores de RH, que o profissional, aquele que está preocupado e além da sua formação específica, vamos falar hoje de um profissional aqui da área da pedagogia, mas será que só esta área lhe garante a empregabilidade? Ele não tem que ter um conhecimento de outros segmentos na área da matemática, da física, da engenharia? Porque engenharia, você entende que as questões de adaptação de determinado problema dependem da física, da engenharia? Então, entender um pouquinho desse mercado nada mais é do que trazer um processo de melhoria contínua. Professor, e o tema de hoje? A importância do cuidador na inclusão escolar. Muitas vezes a gente fala cuidador, tutor, professor auxiliar. Acabei de descobrir aqui nos bastidores que no estado de Santa Catarina é o 2º professor. Mas aqui, nesse momento, somos todos profissionais de uma área de atuação, cuidando principalmente desta questão da inclusão, porque muitas vezes a gente ouve falar sobre inclusão, mas a sua instituição, de fato, está cumprindo um papel de inclusão que não é um papel da escola, da prefeitura ou da região, mas é uma questão de lei. Nós estamos falando da Lei 13.146, Lei Brasileira de Inclusão. Mas falar sobre isso está lá, Diário Oficial, em todas as áreas, mas de fato a gente tem que entender quem são as pessoas que de fato usam desses trabalhos, quem são as pessoas de fato que aplicam esses trabalhos. Esses trabalhos que eu digo, dessa formação, desse profissional. E aí, hoje eu estou muito feliz aqui no estúdio porque, além de eu ter profissionais da área, tem uma profissional que vai estar aqui comigo, que ela não só grava, não só discute, está nos grandes fóruns, mas ela também escreve. Nós vamos falar um pouquinho do livro também aqui, da nossa convidada, que é a professora doutora Kelly Cristina Belchior Inocêncio. A professora, ela vai falar um pouquinho dela. Nós temos aqui também a presença de uma mãe, de uma profissional de mercado, que ela já vem trabalhando aí há algum tempo. Ela tem um case de sucesso porque ela vivencia isso diariamente no seu aprendizado, no seu cotidiano. Desculpa. E nós temos o Wesley, que é um aluno de um curso de História que resolveu entrar
no curso, entender um pouquinho sobre esse cenário. E aí, tudo isso, como é que a gente valida tudo isso? Nós estamos num polo, nós estamos num centro, nós estamos no NAC, mas lá na ponta você precisa sempre daquele apoio, daquele polo de apoio presencial. Conhece a sua região, conhece seu público, conhece o seu entorno e está muito preocupado, porque quando um polo está aí na sua região, ele está preocupado em fazer negócio, como todas as organizações, mas entender o que de fato ele vai trazer diferente para o seu município. Professora, seja bem-vinda. Obrigada, Sidney. Agradeço imensamente o convite em estar aqui com grande alegria. Olá a todos que estão conosco nesse momento aqui ao vivo. E é um grande prazer, vamos conversar sobre o processo de inclusão social e escolar. Como o Sidney já comentou, eu sou a professora doutora Kelly Inocêncio, atuo na área de educação, trabalhando com os cursos da área de educação no ensino superior, do centro universitário, e temos vivências e experiências, seja com as mães, com a educação básica, com cursos de pós-graduação, de graduação, e todo esse movimento inclusivo e tão necessário que nós temos, aí na nossa sociedade, Sidney? Há uma necessidade. E dentro de um programa que trata de habilidades, de competências, de empregabilidade, a figura do professor faz parte desse movimento inclusivo, sobretudo em relação à Lei Brasileira de Inclusão, que é o que nós vamos tratar hoje. Muito bem. Eu gosto muito disso, professora, porque a gente está falando de um espaço que é garantido. Exato. Mas muitas vezes um espaço que ele foi delimitado. Isso não pode. Hoje a gente pode, né? Hoje está aí e eu gosto muito quando você trabalha, e aí a Shirley vai poder contar um pouquinho mais sobre isso, porque quando a gente fala em inclusão, a inclusão é do modo geral, porque hoje você tem vários tipos de inclusão, mas esse profissional, esse professor de apoio, ele de fato ele está ali e ele está além do papel do pedagogo, ele tem o papel da entrega, né? Eu sempre gosto de, e aí eu digo assim, é sempre a Shirley que vai poder contar um pouquinho para a gente, porque tem essa questão pedagógica, a questão psicológica e a questão social, né, professora? Com certeza. São vários segmentos que interagem aqui na nossa conversa. Põe na tela, por favor, os nossos convidados. Nós temos a honra de ter aqui conosco no dia de hoje. Shirley, por favor, conta um pouquinho da sua história, quem é a Shirley e da onde você está falando. Bom, eu sou a Shirley, então. Eu falo aqui de Curitiba. Sou mãe de 3 crianças, gêmeas idênticas. Uma delas tem paralisia cerebral, autismo e epilepsia. E sempre foi muito complicado para mim, porque eu acabava levando as minhas 2 filhas, sempre para a escola, eram as 2, então a diferença ali, tanto nos direitos, nos acessos, era muito visível para mim. As oportunidades que uma tinha e que a outra não. Bem, na questão da escola, eu fui para a inclusão, até pelo menos o 4º ano. A minha filha, como ela tem múltiplas deficiências, ela tem algumas limitações, sim, que seria, ela não fala, ela usa fraldas, ela tem o cognitivo que não é preservado, tem uma dificuldade bem forte, assim, bem significativa, uma dificuldade motora, e ela chegou até a estudar na mesma sala da irmã gêmea que não tem essas dificuldades. Então eu conseguia enxergar ali a diferença e também o que não funcionava ali com a irmã, Eu conseguia ver todas essas coisas. E eu tive um processo que foi muito bom, que foi o de uma estagiária. E olha só, geralmente as pessoas falam que estagiário eles acabam não
desempenhando o papel do profissional de apoio, que realmente tem que ser um profissional, está na lei, tem que ser estudado, tem que ser formado, mas no meu caso especificamente, as 3 estagiárias que atenderam a Letícia, elas fizeram uma enorme diferença para ela, fizeram muita diferença. E foram estagiárias de psicologia e de pedagogia. Muito bem, a gente vai daqui a pouco entrar um pouquinho, você contar um pouquinho dessa experiência todas, porque é isso que eu na abertura do programa. Hoje tem o papel do estágio obrigatório, mas tem o papel do estágio que é a complementação no desenvolvimento do seu processo. E hoje a gente vê muitos profissionais, de fato, fazendo um processo aí de um aprendizado um pouquinho melhor. Wesley, seja bem-vindo, querido. Wesley Ferraz, Então, tá? boa tarde a todos. Eu me chamo Wesley, tenho formação, venho aí de uma primeira licenciatura. A primeira licenciatura minha foi em História. Durante o decorrer do curso, nós temos uma matéria chamada Educação Inclusiva. Então, quando eu estava ali, né, nas aulas, eu realmente me encantei por essa área, né, fui ali atraído mesmo pela educação especial. Então, fui em busca de cursos, de formações que tratassem desse tema, desse assunto, né. Acabei achando cursos de pós-graduação, mas não me dava o aprofundamento que eu queria. Então, encontrei na Uninter o curso de licenciatura em Educação Especial. Então, no mesmo momento ali já fiz minha matrícula, iniciei no curso e posso dizer que foi uma das melhores escolhas da minha carreira, assim. Hoje eu trabalho com inclusão, trabalho num contexto diferente da escola, no contexto clínico, mas já trabalhei como tutor, né, dentro de uma escola da rede privada. Foi ótima assim, a experiência, foi um estágio não obrigatório e foi maravilhoso assim, tudo que eu aprendi e pude me aperfeiçoar aí, enquanto profissional da educação especial, professor de apoio, e acredito que seja isso. Muito bem. E aí, minha amiga, mais uma vez, é muito bom ter você aqui conosco, porque a professora Andréia, que a professora quer, é assim, a professora Andréia, você chama ela, vamos fazer o Momento Carreira, ela está lá, vamos estar no caderno e ter saber, está lá. E eu acho que ela tem um papel de gestão muito atuante perante os seus alunos. E a professora Andréia, ela não é a dona do polo, ela é dona dos alunos do seu polo. Professora Andréia, muito obrigado mais uma vez por estar conosco. Olá, professor Sidney. Olá, professora Kelly, Shirley. Prazer estar aqui com vocês também, tá? É uma alegria muito grande estar aqui e conversar um pouquinho. E ainda mais sobre esse tema, professor Sidney e colegas aí da transmissão. Falar sobre inclusão, para mim, é uma alegria muito grande, porque eu também sou pedagoga, né? Além de ser gestora e trabalhar com tudo isso aqui na nossa região, eu sou gestora de polo, mas eu sou também pedagoga, eu sou psicopedagoga, eu tenho também, Wesley, eu também tenho formação em educação especial, e que área encantadora, né? E eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre esse nosso papel enquanto gestor de polo dentro da inclusão também, né? Nós temos aqui no nosso polo hoje 2 egressos do curso de gestão comercial, um rapaz aí que ele tem, né, síndrome de Down, 27 anos, e ele está no mercado de trabalho, atuando numa rede de supermercados há mais de 10 anos, nosso aluno, a gente tem um prazer enorme. Temos outro menino que acabou de concluir o curso de gestão comercial também e foi contratado na vaga de TCD, né, que é a nossa lei, graças a Deus, que temos lei, que temos uma legislação também que contribui para que as pessoas com deficiência possam estar inseridos no mercado de trabalho. Então, temos esse menino também, que saiu agora do nosso curso de gestão comercial e foi para o mercado de trabalho para atuar também na rede Quero Quero,
e está atuando aí na área comercial também, na área administrativa, está também atuando nessa área, com essa questão da lei, atuando, então, foi contratado na área de PCD. Então, a gente fica muito feliz, porque aqui na nossa região também a lei de inclusão, ela acontece, e a gente também, enquanto gestora de polo, a gente faz um esforço enorme para que os nossos acadêmicos, com algum tipo de deficiência, possam estar inseridos não só no contexto escolar, né, no contexto da educação, mas também no mercado de trabalho, porque a gente sabe que a cidadania, ela acontece como um todo, e o acadêmico aí que sai, né, o egresso dos nossos cursos, ele precisa estar também no mercado de trabalho. Então, a gente fica muito feliz por fazer um trabalho aí de cooperação, de auxiliar os nossos acadêmicos a estar aí nesse mercado de trabalho. Eu sempre falo assim, você sempre tem o diferencial, e é exatamente isso. Eu recentemente estava conversando, fazendo um outro programa, uma rádio aí, e o quanto que a gente hoje, professora, trabalha muito a questão da responsabilidade da empregabilidade. Mas isso a gente vai colocar um pouquinho lá para frente, porque a professora quer voltar um pouquinho no tema, Isso. porque acho que tem pertinente antes de ter algo que vem antes, né, professora? Exato, Sidney. É importante a gente perceber que antes da inclusão lá na escola, a gente tem a inclusão na sociedade, né? Isso começa, Sidney, na verdade, dentro da própria família, né? A mãe, quando ela recebe o diagnóstico de que a criança, o filho, é uma criança com deficiência, né? Então, é um processo interno de aceitação, do luto de matar o seu filho idealizado, né? Para receber, então, essa criança com deficiência, independente da condição que ela esteja. É um processo já, né, mais demorado, que envolve muitas relações emocionais, mas é onde a gente já inicia. Depois nós temos o processo da sociedade, e então entra essa questão da escola e depois do próprio mercado de trabalho. Quando a gente pensa, Sidney e os nossos colegas, em relação à própria escola, o processo de inclusão na escola ele é fundamental e está diretamente relacionado ao processo de inclusão na sociedade. É como um grande ciclo, né? Nós formamos as pessoas que estão vindo da sociedade e, ao mesmo tempo, colocamos em sociedade as pessoas que estão formadas nessa escola. Então, precisamos alinhar essa formação com a sociedade que nós precisamos ter. Claro que sempre buscando melhorias ao que nós já temos. De outra forma, isso significa que trabalhando a inclusão lá na escola regular, da criança ainda pequena, nós colocaremos na sociedade todos esses movimentos de aceitação, de respeito com o próximo, com o seu colega com deficiência, né? Essa relação de igualdade ou de condições que levem a, né? Então, se nós temos uma criança que ao longo do seu processo de escolarização conviveu com crianças com deficiência, quando ela estiver no mercado de trabalho, vai conviver normalmente com seus colegas profissionais com deficiência, né? O que nós, há um tempo atrás, não tínhamos. Então, é sempre um grande ciclo. Pensando na inclusão escolar, antes dela, precisamos pensar na inclusão social. E aí, claro, que colocar a escola nesse mesmo movimento. Que não é simplesmente, né, Sidney, ter a criança com deficiência lá no ambiente escolar, mas ela precisa, de fato, se sentir pertencente a esse ambiente e também buscar ali, com o próprio profissional de apoio e de todas as outras condições embasadas na LBI, nessa Lei Brasileira de Inclusão que nós temos, ao seu desenvolvimento dentro das suas limitações. Então, eu sempre digo, né, buscar desenvolver essa criança dentro das suas limitações no melhor que for possível. E aí sim nós teremos lá em sociedade reflexos dessa formação. Por isso a importância, então, do nosso profissional de apoio. E aí, quando a gente fala desse profissional de apoio, aí é uma pergunta que eu vou fazer para vocês três, os nossos convidados, dentro do cenário que a professora nos colocou aqui. Então, a gente tem o papel de casa, papel família, papel
de como é composta essa família, porque às vezes a gente também tem que saber tratar no processo familiar. Mais uma vez, saiu do papel familiar, ele vem para dentro da escola. E a gente sabe que esse processo vem muito cedo para a escola, né? Sim. Porque quanto mais cedo você fizer esse papel com a escola, mais cedo essa criança é a questão de adaptação. E o acolhimento também, né, Do Sidney? acolhimento também. E a Com a família. Shirley disse ali que... Shirley, essa experiência aconteceu muito cedo com as suas filhas. Você já procurou? Como é que você descobriu? Como é que você chegou a tudo isso? Você teve uma instrução que você buscou por rede social, a assistente social da sua... Como é que aconteceu a história para que as suas filhas chegassem, que a sua filha fosse assistida? Bom, na verdade, eu acho que a troca de experiência com outras mães, conversando com terapeutas, enfim, né, conversando com todas as pessoas ali que faziam parte da minha vida, e é uma decisão muito difícil, né? Quando você chega ali no primeiro ano, você vai para a inclusão, para uma escola regular, ou você vai para a escola de educação especializada, né? E quando a criança é pequena, na verdade, você eu acho que todos têm que tentar, pelo menos, ir para uma escola regular, né? Para tentar essa inclusão, para permitir que a criança ela possa participar ali desse momento de interação com os amiguinhos. Então, acho que foi mais essa a decisão. E aí, conforme vai crescendo, como a professora mesmo falou, né? Ela acabou de falar ali, a Kelly, a gente tem que verificar qual que é o desenvolvimento e se essa criança ela está de fato inclusa, né? Essa palavra nem deveria existir, né? Para mim, inclusão nem deveria existir, porque tem que ser criança, ponto, não criança com ou sem deficiência. Mas existe e a gente tem que tratar dessa forma. Então, só que a gente não adianta você só estar no lugar. Você tem que fazer parte de fato desse lugar. A inclusão, inclusive, né, a gente fala muito das questões pedagógicas, da sala de aula, mas e no intervalo? E no recreio? Como que é o parquinho? Como que é o playground? Essa criança vai ficar sozinha ou ela vai participar com os amigos? Tem brinquedos para cadeirantes, por exemplo, ali? A educação física, como que é? Então, a gente tem que ver em todo um contexto essa inclusão, se está funcionando ou não. E não adianta só estar, tem que fazer parte. Momento da sua vivência que você você teve essa prática, que você falou que você teve um estágio não obrigatório, que você de fato foi atrás para poder entender como é que foi do seu entendimento. Você conseguiu visualizar tudo isso que a Shirley falou? Era adaptado, a escola estava preparada, aquele ambiente fazia parte desse processo na educação física, nos intervalos? Como é que foi para você essa experiência, ou está sendo essa experiência, né? Então, quando eu cheguei ali dentro da escola, com uma função de tutor, acompanhar um aluno com transtorno do espectro autista, foi uma experiência que me enriqueceu muito, me trouxe muita aprendizagem, e quando eu me deparei com a escola, realmente o que eu percebi era a escola até aquele momento não tinha um preparo adequado ali para receber o aluno, mas a partir do momento que ela foi recebendo, acolhendo aquele aluno, ela resolveu, né, se dispor a um movimento de realmente como que a gente pode construir uma escola para esse aluno. Então, foi então que eu entrei como um tutor dele, então contratou um tutor, também tinha um movimento com a família, de constantemente a família estar presente ali na escola, em reuniões. Também teve um outro movimento de garantir as adequações, a adaptação curricular, que é muito importante, principalmente porque era um menino com autismo de nível 2,
né, que necessita ali de apoio, mas não em todos os momentos, mas em momentos específicos que demandem ali dele atenção, né, precisa de maior apoio. Então, a escola garantiu essas adaptações, a escola tinha esse movimento com as famílias de conversas, de reuniões, com os profissionais que atendiam os alunos, constantemente a psicopedagoga, o fono, então pessoas que estavam ali participando daquele processo. Eu tive a oportunidade de acompanhar os alunos fora da sala de aula também, nos intervalos, em outros momentos, e sempre tinha essa preocupação da escola em como que a gente pode fazer com que ele não esteja só inserido, como a colega lhe disse, mas que ele participe, que ele esteja não na escola, mas com os seus colegas, com a turma, com diferentes ambientes ali participando, se envolvendo. Então eu via ele no recreio, eu trazia brincadeiras que ele gostava, né, a partir dos interesses dele, eu chamava outros colegas para participar junto daquelas brincadeiras. Então ele tinha um jogo de tabuleiro do Mickey, que ele adorava aquele jogo, e ele trazia para a escola. Então eu formava grupos, então cada dia um grupo de colegas dele vinha e jogava junto com ele, e era uma diversão, assim. Então eu acho que é isso, não que haja uma receita pronta, é claro que a legislação está aí, né, e ela deve ser cumprida, mas eu acredito que quando a gente abre as portas, a gente também, como escola, vai se descobrindo, vai se construindo junto com o estudante, né. Tá vendo? Professora, é uma construção de todas as áreas, mas a professora quer pegar a fala de vocês e voltar dentro do tema, né, Fran? Isso mesmo, Sidney. Só fazendo um gancho ali, tanto com a fala da Shirley quanto do Wesley, é importante pensar na escola como um todo, né? E essa questão que a Shirley até comentou da inclusão, né? Que não deveria ter o termo incluir, porque é uma criança que tem direito à educação, né? Então, estar ali. Como pedagoga e como mãe, eu compreendo perfeitamente a fala dela e também a importância dessa relação da rede de apoio. Do terapeuta, que o Wesley também trouxe lá dentro da escola, de ter o fono, de ter o psicólogo, são todos profissionais que juntos com os pedagogos, com os licenciados em educação especial, com os profissionais da educação, formam essa rede de apoio. E o que é interessante, Sidney, é que todo esse movimento contribui para o desenvolvimento da criança com deficiência, né? Independente da faixa etária ou do ano escolar que ela esteja. E todo esse movimento é gradativo, é construído aos poucos, na família, escola, na relação da escola com a rede de apoio e com os familiares. Portanto, a condição ali que o Wesley trouxe da escola estar aberta, né? Então, a escola está recebendo essa criança com deficiência. Ela precisa ter consciência tanto do aspecto legal, né, que é muito importante e que embasa todo esse movimento, como também da condição social. Então, essa escola precisa buscar conhecimento, compreender de fato como é essa criança, quais são as suas limitações, quais são as suas habilidades também, e com base em todas essas questões, aí sim, ela está disposta, ela está disponível também a fazer o seu papel formativo e social de desenvolvimento dessa criança. Então, a professora sozinha não vai fazer, a família sozinha também não. Precisa constituir essa rede de apoio e, além disso, precisa ter conhecimento. Não é um tiro no escuro. Tratar de crianças com ou sem deficiência, mas promover o seu desenvolvimento não é dar tiro no escuro. A gente precisa ter conhecimento, ter planejamento, ter estratégias metodológicas, buscar de fato fazer com que essa criança em específico no movimento de inclusão ela participe efetivamente, ela se sinta bem em estar ali. Além de desenvolver os processos cognitivos, que é de ensino e aprendizagem, aquilo que ela tem, numa questão curricular dentro da escola por aprender,
mas também no aspecto social, de comunicação, mesmo dentro das suas limitações, de estar de fato ali, como que essa escola está preparada. Então há um movimento legal por trás disso também, no sentido de estrutura, de arquitetura, de parquinhos, como a Shirley colocou, são todos movimentos essenciais, né? Quando a gente pensa em uma escola inclusiva, é uma escola preparada na mão de obra em relação ao corpo docente e aos outros profissionais, porque não é só o professor que tem contato com essa criança, né? Mas desde lá de quem está recebendo essa criança na escola, lá no portão de entrada, ou então no momento do lanche com auxílio do cuidador pedagógico, mas o professor, a escola, a arquitetura, os colegas, os trabalhos, os projetos, são todos movimentos que são essenciais dentro da escola e que a gente trata também junto com a rede de apoio. E além disso, né, Sidney, nós temos a questão familiar também, que nós podemos aí ao longo do programa trazer, que também é muito importante, né, essa relação de se aproximar da família, de entender, de apoiar e de acolhê-la. Aí, Andréia, eu pegando a fala dos professores aqui, a gente tem um momento que você se depara, que a gente está falando dessa escola, da estrutura lá na escola básica, no ensino fundamental, médio. E tem um momento que, então, pelo relato dos três aqui, a gente está falando de um novo cenário, porque a gente tinha momentos que a pessoa com deficiência ela ficava escondida dentro de casa. Ela não era aceita pela família porque aquilo era complicado. Eu tenho que privar o meu filho disso, mas era esconder. E hoje a gente está falando aqui muito a questão de rede de apoio, desses profissionais, de uma mãe que foi atrás, de um professor que estava estudando história, de fato compreendeu do momento sensível desse processo e estão comprometidos para melhorar. E aí esse aluno teve toda uma assistência, chegou aí no polo. Não parou a assistência, né, professora? Ele continua trabalhando, ele continua tendo um apoio, porque, de fato, nós estamos dentro dessa cadeia validando um processo para trazer esse profissional para dizer assim, você tem competência, você tem acesso e é teu direito e o mercado te quer. Porque a gente não trabalha mais com a questão de cota, né? Existe a questão das cotas, e até vou trazer um número aqui para vocês bem interessante. Hoje existem várias plataformas, tem uma que se chama PCD Online, que eles estão buscando profissionais. E aí, professora, é o que me deixa muito feliz, porque nós estamos falando dessa estrutura escolar. E essa estrutura escolar, ela tem que entender que ela, de fato, ela vai entregar um profissional para o mercado. Porque antes você tinha aquele que era cota, você faz Exato. parte da cota. E hoje, se você entrar dentro das plataformas, e eu fico muito feliz, esses dias eu estava fazendo um programa sobre inclusão, mas num outro canal, entendendo que o mercado, você tem profissionais, gerente para tal área, R$5.000, gerente para não sei o quê, enfim, você tinha uma gama salarial que ele faz parte como qualquer outro profissional. A deficiência dele, ele tratou lá com o professor Hélio, tratou aqui com a doutora Kelly, tratou com a mãe que entendeu, e aí chegou aí no polo, tem todo esse apoio, né, André? Muito interessante essa caminhada, né? Muito bem esclarecida pela professora Kelly, que é a caminhada desde a família, né? A Shirley trazendo o relato dela enquanto família, desde esse primeiro acolhimento. Se for bem feito, se a escola estiver bem preparada com todos os profissionais, e aí muito a professora Kelly, essa questão toda da equipe multiprofissional, Volta para a do questão de projeto família, tá? Tá. Ou se você... de tudo isso, né? Então, se nós temos todo esse conjunto trabalhando de uma forma, né, global, todo mundo fazendo a sua parte, desde o nascimento dessa criança, claro que a gente tem que também lidar com como a Shirley fala, né, que a filha dela aí tem um comprometimento daqui a pouco maior, algo que daqui a pouco não vá para o mercado de trabalho, mas a gente tem os níveis de deficiência, né? E a gente tem que entender que se o trabalho for feito de forma global, entendendo que cada um tem a sua parte, que a gente começa ele lá na família, que a gente vai dar continuidade com uma boa formação,
com um trabalho competente, com um trabalho sério, com um trabalho comprometido da escola, da equipe multiprofissional, né, que é muito importante também, que a gente falava aqui, e depois ele dá continuidade, porque aí esse aluno sai do ensino médio, sai da educação básica e ele vem para o ensino superior. E a Uninter tem uma estrutura também muito interessante, uma estrutura muito completa, com o Ciane, né, um trabalho diferenciado que a gente tem, e aí depois ele também está apto para ir para o mercado de trabalho, porque vamos pensar um pouquinho, de que adianta, e eu falo isso também porque eu sou irmã também de uma pessoa com deficiência, de que adianta a pessoa começar a inclusão lá na educação infantil, e a inclusão ela dá continuidade, ter, né, o professor auxiliar, ter todo esse trabalho na educação básica, se a pessoa sai da escola e aí acabou. Então, ele não dá continuidade. Onde está, né? Onde está o direito? Onde está a cidadania? Aonde dá continuidade aí para essa pessoa se sentir, de fato, inclusa e fazendo parte da nossa sociedade? Ela tem, com certeza, que dá continuidade no mercado de trabalho. E aí é muito importante a gente entender que a escola tem esse papel fundamental e que o segundo professor, aqui na nossa região, em Santa Catarina, a gente chama, né, o segundo professor, ele faz esse papel fundamental de contribuir com o processo de ensino-aprendizagem, de estar ao lado do aluno com deficiência, para garantir, de fato, que essa educação se aconteça, né, de uma forma, de fato, interessante, que ela de fato aconteça como a gente gostaria que acontecesse. E a professora, já acabei cortando a professora, mas a professora me colocou um dado aqui no bastidor que ela vai falar um pouquinho, e é muito importante do que a gente está falando, porque o nosso programa ele é dinâmico, ele é rápido, mas ao mesmo tempo muitas informações a gente acaba não passando aqui. Falei para a professora que ela falou que não gosta de falar muito sobre o assunto. Muitas coisas aqui você não vai poder vivenciar no ao vivo, mas se você também tiver dúvida, tudo que a gente está discutindo aqui, nós temos um livro, o livro da professora Kelly, que trata sobre todos os temas aqui abordados, e a professora vai trazer mais uma fala aqui, que é o papel da escola, da família e da sociedade. E a professora falou aqui nos bastidores da questão da informalidade, né, professora? Que é muito importante a gente trabalhar isso também. Mesmo. E a professora trata isso no livro, né? Também tratamos no livro essa relação, porque estamos falando de empregabilidade, né? Então aqui a nossa conversa acabou caminhando para isso. Quando a gente fala lá no comecinho da família, a família também tem relação nisso. Como a família contribuiu junto à escola e à rede de apoio para preparar essa criança, essa pessoa com deficiência para o mercado de trabalho. E aí entra a importância também do próprio cuidador, do próprio professor de apoio, que auxilia no desenvolvimento dessa criança, que lá para frente a gente vai percebendo isso. Quando chega lá na etapa do mercado de trabalho, como a Andréia colocou para a gente vai perceber esse processo histórico. Então, a pessoa com deficiência, antes, como o professor Sidney colocou, né, a família escondia, não ia para o mercado de trabalho. Isso significa o quê? Uma dependência. A pessoa, no máximo, vivia com o trabalho na informalidade. Não tinha uma legislação que validasse esse sujeito como capaz para estar no mercado formal de trabalho. Então, o que ele fazia muitas vezes, né? Principalmente famílias que tinham menos condições econômicas, trabalhava na informalidade. Era vendas, né? Às vezes até no sinaleiro, né? A gente ainda se depara com essas situações porque são formas das pessoas buscarem ali o seu sustento, né? Mas hoje não, hoje ainda bem já é diferente. Então, nós temos a legislação que trata tanto da questão do tutor, né, da importância desse tutor, como da formação dessa criança até a fase adulta, chegando então no mercado de trabalho e tendo a sua garantia. A pessoa, quando ela entra no mercado de trabalho, a pessoa com deficiência, isso de uma forma geral, mas como é o nosso tema, vamos enfatizar a pessoa com deficiência. Traz a ela uma condição de autonomia, de capacidade, de produtividade, de igualdade, condições que muitas vezes acabam fugindo um pouco, né, da realidade, do cotidiano dessa pessoa com deficiência. Então, o trabalho formal ele não é só
para sustento, ele traz uma outra condição emocional, social, né, psicológica, que agrega ao desenvolvimento dessa pessoa. Então, hoje nós saímos dessa condição informal para recair nesse salário bom que o professor Sidney colocou, de vagas que são ofertadas, de programa também apoiado no sentido de buscar preparar, capacitar esse sujeito ao mercado de trabalho e às ofertas disponíveis de vagas. E o interessante é que a gente coloca numa esfera com a formação universitária, tal, mas as oportunidades, professor, até por o momento, né? A gente hoje você tem, por exemplo, oferta home office, né? Exato. Por exemplo, um cadeirante, ele tem a possibilidade, porque a gente está falando aqui do papel da escola, mas a gente tem o papel da estrutura de Estado, que muitas vezes não é o nosso tema aqui hoje, mas Sim. muitas vezes o cadeirante ele não tem a estrutura para se locomover até uma oportunidade. Então, as oportunidades da empregabilidade, elas surgem em vários cenários. Shirley, eu queria voltar um pouquinho com você, porque na sua fala, e eu gosto muito disso, você disse que a sua... se eu estiver fugindo do assunto aqui, professora, por favor, me corrija. Você falou da importância da tua filha com 3 estagiários. Em que momento que isso é positivo, é negativo? Por que da minha pergunta? Porque em um determinado momento, tanto o Wesley também vai poder me responder, e do apego que essa criança vem a ter, como é que se trabalha isso? Porque em um determinado momento ela se sentiu mais confortável com um determinado profissional. Como é que se trabalha isso? Bom, então, essa questão do apego, né? Ela é bem importante, principalmente com as crianças com autismo, né? Então, eles se apegam quando eles estão ali se acostumando com aquele profissional, acaba o ano, aí tem que mudar. Então, isso é uma coisa muito negativa, por um lado. Por outro lado, eu acredito que possa também desenvolver isso. Porque até a própria inclusão, a gente não pode fazer com que a criança fique sempre no mesmo ciclo, com as mesmas pessoas, porque aí não é a inclusão. Ela tem que aprender até mesmo essas questões, né? Vamos dizer, de perda, assim, de uma pessoa, né, para trazer uma outra, trazer novas experiências. Então, por um lado é negativo, porque a gente sabe que eles têm essa questão, até conseguir ali engrenar com aquela pessoa, com aquele profissional, e aí quando tá bem certinho, aí muda, né? Tem essa questão, mas por um outro é o aprendizado, que eu acho que também faz parte. Agora, só puxando um gancho com a professora que falou, e também com o Sidney, né? Que falou a questão da empregabilidade de pessoas com deficiência. Em Tóquio, não sei se vocês viram, mas tem um café que ele tem o atendimento por robôs, e quem acaba operando esses robôs são pessoas com paralisia cerebral, pessoas com né, esclerose lateral amiotrófica, que não conseguem movimentar nada, mas tem o seu cognitivo preservado, e eles fazem esse atendimento e trabalham nesse café de casa. Eu acho que a sociedade está avançando muito nessa questão. É a capacidade, né, Shirley? A pessoa sente-se capaz, o mercado de trabalho vai abrindo as possibilidades. Até a partir ali do que você colocou em relação ao professor, ao profissional de apoio, ao segundo professor, né? É positivo ou negativo, dependendo também da relação, do nível dessa deficiência dessa criança, né? E positivo muitas vezes no aspecto social. Ela está se adaptando a um outro profissional, e como esse profissional também age a partir do seu próprio conhecimento, trazendo essa construção desse vínculo e não só auxiliando na autonomia, que é uma das suas principais funções, ele também vai conquistando, né, essa criança, essa pessoa, esse estudante com deficiência, e então sentindo-se mais confortável, até ali a partir do exemplo da Shirley,
para essa adaptação. Claro que nós temos casos e casos, são avaliados de acordo ali com cada realidade. Mas é importante a gente colocar aqui também que o profissional de apoio traz dentro da própria LBI, no seu artigo 28, essa obrigatoriedade do poder público em trazer essa oferta e, ao mesmo tempo, capacitar esses profissionais, né, além dessa relação da própria formação. Então, o licenciado em pedagogia, o licenciado em educação especial, até mesmo a questão da própria psicologia, que a Shirley colocou que já teve essa experiência, são conhecimentos necessários, né? É preciso que o cuidador, o profissional de apoio, tenha conhecimento de fato. E aí, lógico que a escola, como nós já colocamos aqui, preparada, ela coloca também esse profissional de apoio nas reuniões com os familiares, nesse movimento de conhecer essa criança, oferta também formações, né, continuadas, formações de base ali no aspecto de conhecer essa deficiência, quais são os pontos importantes metodológicos para se trabalhar na escola. Por isso que é um movimento gradativo e que às vezes essas rupturas não parecem tão positivas, né, de trocas de professores de apoio, mas às vezes são necessárias até para buscar o desenvolvimento dessa criança com deficiência. Por isso que há várias nuances, né, que precisam ser ali observadas. Então, Wesley, aí vai para você a pergunta, mas eu vou devolver para a professora. Professora, pelas suas colocações, esse profissional de educação especial, ele tem aqui um papel de múltiplas funções, né? É diferente daquele professor, este professor é o professor de matemática, Sim. Terminou lá no seu professor, porque ele tem que entender o cenário da escola, ele tem que, ali vocês, que nem o Wesley falou, ele tinha que entender o cenário da estrutura física, e ele tem que entender todo o desenvolvimento. Então, é um profissional de múltiplas funções, múltiplas tarefas? Com certeza, né? Na própria legislação já traz essa questão, que ele precisa ter a formação específica e quais são as suas principais atribuições, principalmente, Sidney, na questão do desenvolvimento dessa pessoa com deficiência, dessa criança ou desse estudante. Acompanhar no momento de higiene, acompanhar na alimentação, no momento de parque, numa aula que está explorando um espaço da escola, como no caso da educação física, que geralmente é feito fora da sala, em outras situações. Portanto, a formação de base é essencial e, além dela, a formação continuada. Eu gostei muito da fala do Wesley, quando ele trouxe ali as questões que ele tinha que fazer, como ele se dedicou, né, em relação ao jogo de tabuleiro, como ele fazia no parque. Esses movimentos são fundamentais e é essencial, ele é de base do profissional de apoio. Então, ele precisa buscar sempre conhecimento, porque ele não vai mexer num planejamento, ele não fará uma chamada como um professor, ele não faz um lançamento de nota, outras atribuições pedagógicas, mas ele está ali ao lado, né, justamente buscando desenvolver. Ele é o apoio, como o próprio nome diz. Então, vai para um momento de interação lá no parque, ele vai junto. Como é que ele faz isso? Quais são os limites dessa pessoa com deficiência? O barulho incomoda? Ela não consegue se locomover? Quais são os espaços adaptados que ela, de fato, está inclusa na escola? Então, precisa ter todos esses conhecimentos. Wesley, tá vendo? Então, a gente tá estudando um cenário para os profissionais, porque quando a gente fala no nosso programa Competência e Habilidades, é justamente trazer um cenário para que esses profissionais que estão nos assistindo do curso de pedagogia, enfim, dos cursos que aqui estão, e aí a professora colocou, a gente sempre fala assim, no processo de formação você tem que ter algumas habilidades, alguns conhecimentos. E aqui ficou bem claro, pelas suas colocações, que as habilidades e essa formação é contínua. Concorda com isso? Exatamente, eu acho que a gente tem múltiplas responsabilidades. Eu acho que com o conhecimento, e esse conhecimento a gente adquire na universidade, a gente continua estudando, né, depois, e também uma responsabilidade com o aluno, em conhecer ele, conhecer as habilidades, em conhecer as limitações, o que ele gosta, o que ele não gosta, conhecer a fundo mesmo quem é aquele aluno,
para sim propor, né, intervenções ali no processo educativo que realmente sejam adequadas, que venham contribuir para o desenvolvimento dele. Eu acho que uma palavra que é muito importante é a autonomia. A gente, como profissional de apoio, tem que estimular isso, a autonomia do aluno, não que ele fique dependente da gente todos os momentos, mas eu acho que a cada momento de interação, a cada momento ali dentro da escola, pode ser muito proveitoso para o professor trazer atividades, trazer propostas que estimulem o aluno a adquirir essas habilidades, né, que vão dar a ele autonomia, para ele fazer as coisas sem necessariamente depender tanto de um profissional de apoio. Mas é crucial a presença ali dentro da sala de aula, apoiando a professora, como a Prof. Kelly disse. Eu não participava, por exemplo, planejando uma aula, mas eu pegava o planejamento da professora, sentava junto com ela e pensava como que a gente pode adequar aquela aula, aquele conteúdo, flexibilizar aquele conteúdo para o aluno, né? Trazer uma adaptação para o aluno. Então, é bem essa experiência mesmo que eu vivi ali e que a gente está compartilhando aqui. Então, eu até sinto mais aliviado porque eu sei que eu estava no caminho certo e estou no caminho certo. Você só não está no caminho certo porque eu falei aqui nos bastidores, enquanto o microfone era fechado, eu falei, professora, nosso programa está chegando ao fim, passa tão rápido, mas já fiz um convite para ela que nós vamos voltar com esse tema, porque de fato a gente tem que ter o nosso papel como comunicador, mas temos que fazer nosso papel social, porque eu trabalho todos os dias competência e habilidade, mas eu sempre falo assim, porque a maior joia que você pode entregar para o mercado é a construção de um ser melhorado. Nós, enquanto professores, seja lá no maternal, pré, enfim, no decorrer do percurso dos nossos alunos, a gente sempre está pensando em trabalhar e fazer uma construção melhor nesse indivíduo. Nosso programa está chegando ao fim, infelizmente, não é tudo que a gente queria, mas a gente tem que dar aqui um direcionamento e dizer que nós vamos voltar com esse tema, vamos explorar mais, porque a sociedade precisa saber, nós não trabalhamos, nós temos uma lei, mas o que vai acima da lei é a nossa responsabilidade enquanto educadores, enquanto sociedade. Andréia, por gentileza, seus 2 minutinhos para a gente finalizar o programa. O microfone está fechado, professora. Agora sim. Quero agradecer a participação, a gente contribui, mas a gente aprende muito também, né? Essa participação é sempre muito importante para a gente comentar um pouquinho sobre as situações que acontecem aqui na nossa região, no nosso espaço loco-regional, e também eu aprendo muito a cada participação, com certeza. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho e até mais. Shirley, obrigado por aprender um pouquinho com você, dizer que isso é só um papel de você enquanto mãe e nós sempre vamos estar aqui para tratar desse processo junto com as suas filhas. Seu momento final. Obrigada, eu agradeço muito, eu agradeço por ter profissionais assim como vocês na educação. Quero deixar um abraço a todos aqui e falar que nós temos essa inclusão escolar da escola regular e tem as escolas especializadas que também conseguem desenvolver alunos para o mercado de trabalho, então é o importante olhar, né? A gente tem que pensar na educação como um todo e não educação especial e educação regular. Cada um tem as suas especificidades, né? E eu acho que todos têm o seu valor ali. E eu agradeço muito por todos estarem pensando nas pessoas com deficiência hoje. Obrigada. Wesley? Eu agradeço a oportunidade, eu acho que a mensagem que fica é que a gente possa buscar conhecimento todos os dias, em diferentes meios da sociedade, a escola, a família,
o trabalho, né, que a gente realmente busque conhecimento, realmente tenha esse olhar inclusivo, que a gente realmente seja acolhedor, porque é só assim que a gente vai construir uma sociedade que de fato valoriza e respeita as diferenças. Bacana, mais uma vez aqui, porque eu não estou falando da Kelly, estou falando de uma doutora no assunto, porque a professora Kelly é doutora. Então, se você não viu, está aqui o livro da professora. Como é que a pessoa pode adquirir o seu livro, professora? O papel da escola, da família e da sociedade. Quem está nos assistindo pode adquirir o seu livro de que forma, professora? Deve entrar no site da editora Intersaberes, consegue fazer a compra online. Então é bem interessante e bem fácil, só acesse o site da editora, pode colocar como o meu nome mesmo, né? Ou então buscar pelo título da obra, que já aparece, fica disponível. Professora, eu queria agradecer imensamente, dizer que ter uma profissional como você e com os nossos convidados um programa nesse formato no dia de hoje só tem a contribuir nas falas que nós colocamos aqui, dizer assim que parabéns pelo seu papel, parabéns como educadora, doutora no assunto, e a preocupação da professora em entender toda essa cadeia. Eu que agradeço o convite e aproveito, Sidney, e já faço um convite a todos, né, que venham fazer os nossos cursos, principalmente pensando a partir do nosso tema na área da educação, né, estamos aqui disponíveis a todos, venham nos conhecer e teremos aí outros momentos também para falar da temática, como o professor Sidney colocou, e é uma grande alegria, um grande prazer, muito obrigada. Obrigado a todos, obrigado aos nossos convidados, vocês, nossos telespectadores, alunos, polos, sociedade em geral. Termina aqui mais um Competência e Empregabilidade. Te vejo na próxima semana.